Mais uma vez, por favor. Você já vai ficar bastante tempo sentado, obrigado. Bastante tempo sentado. Eu vou pedir para você que nos visita nessa noite, que nos dá a honra, o privilégio, a alegria de estar louvando a Deus conosco nessa noite. Levante uma de suas mãos, você que é nosso visitante, não é membro da igreja, nosso visitante. Obrigado, mas muito obrigado mesmo por você estar conosco. Receba aí o louvor a Deus e o nosso aplauso. Por favor, aplaude os nossos visitantes, irmãos. Glória a Deus. E aproveita e receba o nosso abraço também. Dê um abraço, por favor, aqui no nosso visitante. Obrigado por você escolher estar conosco, tá? Muito obrigado mesmo, você que é nosso visitante. Seja bem-vindo aqui à Igreja de Jesus, Segunda Batista, Jardim Carioca. Agora você pode sentar, tá bom? Pega aí a sua Bíblia. Atos capítulo 27. Hoje estava programado, temos uma assembleia extraordinária para recebimento dos irmãos lá do Parque Aurora, Igreja Comunidade Vida Plena, Pastor Maurício, Mano Keilo, mas a chuva não atrapalhou, né? Chuva não atrapalhou. A chuva adiou para outro dia, para outro momento, possivelmente daqui a 15 dias. Receberemos os nossos irmãos por aclamação, e aí, de fato, de direito, eles serão membros de nossa igreja e uma congregação batista. E eu estava planejando, tinha um outro texto para ler, uma outra mensagem. Em função disso, pedi ao Senhor que me desse uma outra palavra, e hoje à tarde debrucei-me nesta palavra que eu quero dividir com você. Atos capítulo 27. Para começar, nós vamos ler versículo 13 a 16. Atos capítulo 27, versículo 13 a 16. Atos 27, 13 a 16. E soprando o vento sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euraquilão, e sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa, e correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas pudemos ganhar o batel. Por enquanto, somente esses versículos. Eu vou pedir para você não fechar a sua Bíblia. Vou pedir para você deixá-la aberta, para que possamos recorrer a esse lindo texto, essa linda porção das Sagradas Escrituras. Vamos orar. Pai, mais uma vez, obrigado por Tua palavra, e mais uma vez, como Teus filhos e como Samuel, estamos aqui com os nossos ouvidos prontos a Te ouvir. Fala, Senhor, porque nós, Teus filhos, Teus servos, queremos Te ouvir. Fala de maneira clara, precisa, concisa, de maneira que a Tua palavra venha não somente tocar o nosso coração, nossa alma, mas produzir, ó Deus, fruto na nossa vida agora e em outros dias. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Tempestades. Seguros sim, isentos não. Tempestades. Delas, nós somos seguros, sim, mas isentos, não. Eu não sei se você já parou para pensar, isso é muito natural em todos nós, o quê? Que nós tentamos fugir da dor, do sofrimento ou dos sofrimentos
das decepções, das doenças, enfim, como diria um amigo meu, das agruras da existência humana, das dificuldades do ser humano, para ser mais preciso. Na verdade, irmãos, a graça de Deus, ela não nos isenta de tudo isso. A graça de Deus que não nos falta, não nos é vedada pelo Senhor, a graça de Deus que nos basta, na verdade, ela nos sustenta, mas ela não nos isenta. Ela nos sustenta, mas ela não nos isenta de nenhuma dificuldade humana. Então, assim, nessa introdução, dada ao texto que nós acabamos de ler, eu defino com você, eu resumo com você, todo tipo de dificuldade humana nessa palavra: tempestade. E vamos sempre, de maneira natural, tentar fugir dela. Paulo tentou fugir dessa tempestade. O texto nos mostra isso. Ele tentou fugir. Ele avisou que não era para poder embarcar numa viagem com uma direção definida pelo dono do navio e pelo capitão do navio. Ele tentou fugir, mas não lhe deram ouvido. Mas Paulo, mesmo tentando fugir da tempestade, obrigado, meu querido, ele tinha duas certezas que lhe trouxe segurança. Mesmo sabendo que teria que enfrentar uma tempestade, ele tinha duas certezas. E essas certezas lhe trouxeram segurança. Quais as certezas? A primeira delas é a presença. A segunda, o propósito. Ele tenta fugir, mas não tem jeito, vai ter que enfrentar. Mas mesmo tendo que enfrentar uma tempestade ou a tempestade, ele tem segurança. Ele não vai ser isento de passar pela tempestade, mas ele tem segurança, e a sua segurança está, primeiro, na presença, segundo, no propósito. Como assim? Ele tem a certeza, e se você ler Paulo em outros momentos, você pode, por exemplo, ler 2 Coríntios capítulo 11. E lá você vai ter uma lista de tudo aquilo que Paulo viveu, passou. E lá você vai perceber que Paulo teve 3 momentos de tempestades. Ele passou por 3 naufrágios. Então, assim, o moço já era experiente em tempestade. Mas o que lhe trazia segurança era a presença. Como assim a presença? Ele sabia que mesmo passando por uma tempestade, Jesus estaria com ele. Ou seja, a presença de Jesus. E nesse caso específico aqui, dessa viagem, dessa rota, ele está indo para Roma. E ele tem uma outra certeza que lhe trouxe segurança, mesmo tendo que enfrentar uma tempestade. O que? Além da presença? O propósito. Como assim um propósito? Jesus lhe garantiu no início da sua jornada cristã, no início da sua trajetória com Cristo, Jesus disse que ele seria, nas mãos do Senhor Jesus, um vaso escolhido, e que ele levaria o seu nome em todos os lugares, inclusive em Roma. Então, essas duas realidades trouxeram segurança para o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que teria que enfrentar a tempestade, a presença de Jesus e o propósito de Jesus. Eu espero que você tenha segurança, ou melhor, eu espero que você tenha convicção de segurança, mesmo tendo que enfrentar dificuldades e tempestades na sua vida. Eu espero que você tenha essa segurança.
E eu espero que a sua segurança seja a presença de Jesus e o propósito de Jesus. Amém, gente? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui um pouco do contexto da época, o pano de fundo, como foi a viagem do apóstolo Paulo, mas eu vou pular essa parte, passar essa parte, e depois você pode ler. Eu sugiro a você depois pegar um mapa bíblico. Antigamente as Bíblias têm, deixa eu ver se a minha tem, a minha também tem. Antigamente tinha os mapas bíblicos que ficam atrás, ainda tem, essa minha tem sim. Não sei se tem as viagens do apóstolo Paulo. E você vai ver lá as 3 viagens do apóstolo Paulo e você vai perceber como que foi essa trajetória dele, né, indo em direção a Roma. Eu só quero falar algumas coisas rapidamente. Paulo aqui, ele é prisioneiro de Cristo e prisioneiro do Evangelho de Cristo. Preste atenção. Aqui, nessa viagem, ele é prisioneiro. Ele é prisioneiro do Evangelho de Cristo e é prisioneiro de Cristo. Ou, na ordem certa, ele é prisioneiro de Cristo e ele é prisioneiro do Evangelho de Cristo. Paulo não é prisioneiro de Roma. Pode parecer, mas ele não é prisioneiro de Roma. Ele não é prisioneiro dos homens. Ele está preso, ele está atrelado, ele está firmado, ele está ligado em Jesus. E ele está atrelado ao Evangelho de Jesus. E por pregar o Evangelho de Jesus e testemunhar Jesus, ele se torna um prisioneiro. Então ele está indo em direção a Roma. Ele precisa enfrentar uma viagem. E o texto, no seu contexto, vai nos dizer que essa viagem tem um seu rumo diferente. Eles tomam outro caminho. E o inesperado vento sul fez com que os planos parecessem fáceis, mas não foi. E um improviso de tentar aproveitar um vento sul para que o navio pudesse ir tranquilo em direção à Itália, um navio de cereais que abastecia a Itália. Esse vento tranquilo dá lugar a um vento chamado Euraquilão, que significa vento nordeste. Era um temporal perigoso e foi isso que mudou todo o percurso. Mas Paulo sabia disso, que isso iria acontecer. Mas mesmo diante de tudo isso, esse homem carregava dentro dele uma promessa. E essa promessa lhe trouxe segurança. E assim deve ser a nossa vida. Nós não sabemos como será o nosso dia de amanhã. Você pode fazer seus planos. Você pode traçar sua rota. Você pode definir seu dia. Você pode fazer a sua agenda. Eu sempre gosto de dizer que nós temos a nossa agenda e só tem uma coisa que não está na nossa agenda, no nosso dia, é a nossa devoção a Deus. As outras coisas, nossa devoção, perdão, e a nossa família. Nossa devoção e nossa família não faz parte da nossa agenda diária, da nossa agenda semanal, da nossa agenda mensal, da nossa agenda anual. Não. Nossa devoção a Deus, nossa família não fazem parte de uma agenda. São os nossos relacionamentos. Mas você tem a sua agenda. Você tem as suas rotas. Você tem os seus destinos. Você planeja chegar a um lugar. Mas isso pode ser mudado por alguma tempestade, por alguma coisa que pode te fazer agir de forma diferente. Pensa comigo. Tem um homem num navio, numa tripulação de 276 pessoas com ele. Eram 176 marinheiros, mais os outros tripulantes. 276 pessoas em um navio. Com um plano. Planejando chegar em segurança. Mas no meio
ou melhor, em dado momento, essa segurança trouxe ou deu lugar a um desespero. Tomando a experiência vivida pelo apóstolo Paulo, que não o isentou das tempestades, eu falo tempestades porque não foi apenas essa, mas podemos falar também de forma que podemos olhar apenas para esta, tomando a sua experiência na tempestade. Eu quero nessa noite falar com você o que a segurança do Senhor proporcionou ao apóstolo Paulo, o que ela nos proporciona. O que a segurança no Senhor nos proporciona, o que ela proporcionou a Paulo e nos proporciona. Eu quero repetir o tema da mensagem para que você caminhe comigo depois aqui no texto mais profundamente. Tempestade. Tempestade. Seguros sim, isentos não. Então, tomando aqui por base a experiência de Paulo, quero dividir com você, meus irmãos, o que a segurança no Senhor nos proporciona na hora da tempestade. Em primeiro lugar, essa segurança nos proporciona dizer ou fazer leitura do discernimento espiritual que nos é dado pelo Senhor. Essa segurança nos faz ter discernimento espiritual que nos aponta o Senhor. Isso está no versículo 10. Eu quero ler com você o versículo 10. E assim diz o versículo 10. Varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Aí você pode dizer, isso aqui é uma palavra muito natural. Isso aqui é uma palavra de quem já tinha passado por outras experiências. E você pode ler novamente, 2 Coríntios, capítulo 11, você vai ver isso. Paulo não é marinheiro, não é comandante de navio, mas entende de tempestade. Poderíamos sim dizer isso. Mas se você ler o capítulo 27 todo, você vai perceber que essa palavra do versículo 10 não é apenas uma leitura natural, é uma leitura espiritual. A segurança que ele tinha no Senhor e a segurança que ele tinha no propósito que ele vivia, ou seja, a promessa de Jesus que ele chegaria a Roma, lhe fez ter paz no coração, preste atenção nisso, paz no coração, para estar ligado com Deus, e o Senhor lhe dar o discernimento que aquela viagem não seria nada fácil. Penso que muitas vezes nós temos medo de enfrentar muitas realidades da vida, ou na vida. Isso porque não temos o senso espiritual ligado com o Espírito Santo. Penso dessa forma, e creio que você pensa também. Muitas vezes o medo toma conta do nosso coração, da nossa alma. E por causa do medo, nosso espírito não está conectado com o Espírito Santo de Deus, a ponto de nós fazermos leituras espirituais do que está acontecendo. Hoje pela manhã eu falei sobre o que diz Eclesiastes capítulo 8, que o sábio é aquele que sabe fazer leitura, sabe discernir o tempo e o modo, e falei que esse discernimento é espiritual. Meu irmão, nós estamos sendo desafiados nessa noite por essa palavra a ter segurança no Senhor, a buscar segurança no Senhor, e pela segurança no Senhor e a segurança de que nós temos um propósito na nossa vida, temos condições de fazer leituras espirituais do que está acontecendo e do que irá acontecer. O medo nos paralisa, mas a segurança em Deus nos faz enfrentar tempestades com a convicção de que é apenas mais uma.
posso repetir isso para você. O medo nos paralisa, mas a segurança em Deus nos faz enfrentar tempestades com a convicção de que é apenas mais uma. Ou seja, irmão, vai passar. Não só ela, mas você vai passar por ela. E por que você vai passar? E ela vai passar? Porque é uma segurança na sua alma. Sua alma está segura em Jesus. Segura no Senhor. Ele é a sua segurança. Ele te traz segurança. E por você ter segurança, você vai sempre ter a capacidade de discernir o que está acontecendo, até mesmo se preparando pelo que vem à frente. Que Deus abençoe você e que você tenha discernimento espiritual para entender o que está acontecendo e entender o que pode vir sobre a sua vida. No nome de Jesus. Amém? Em segundo lugar, a segurança no Senhor na hora da tempestade nos mantém firmes em esperança, mesmo que os olhos humanos, ou aos olhos humanos, ela fugiu do controle. Eu vou repetir com calma isso aqui. Está no texto. Nós vamos ler o texto e vamos ver. A segurança no Senhor na hora da tempestade nos mantém firmes em esperança, mesmo que aos olhos humanos ela fugiu do controle. Vai para o versículo 12, por favor, comigo. (12 a 20), mas eu não vou ler todos os versículos, não. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do sul da África e do Coro, e invernar ali. Eu vou adiantar a leitura, porque o que vai começar a acontecer aqui agora, a partir do versículo 13, é o ápice da tempestade. E eu vou ler agora com você o versículo 19 e 20. Diz assim o versículo 19: E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Eles estão deixando um lugar chamado Bons Portos. Por decisão do capitão do navio. E eles vão passar por um processo difícil, a partir da forte tempestade, do vento, Euraquilão. E todo esse processo culmina em uma realidade. Eu acho interessante esse versículo 5, porque ele faz citações aqui que todo marinheiro conhece muito bem. Ou seja, elementos que um marinheiro sabe muito bem olhar e discernir o que está acontecendo, para onde vai. São bússolas naturais. Olha só, já não havia nem sol, nem estrelas. Ou seja, quando o marinheiro olha para o sol, olha para as estrelas, ele sabe para onde está indo. E o que me chama a atenção nesse versículo 20, meus irmãos, é o final dele. Fugiu-se toda a esperança. O texto nesses versículos não fala, não diz como foi o comportamento do apóstolo Paulo nesse momento. Então eu quero que você preste atenção comigo nesse ponto aqui. A partir do versículo 12 até o versículo 20,
o que vai acontecer é de fato o ápice desse momento difícil, culminando nessa frase: fugiu toda a esperança. Pois bem, o texto não diz como Paulo se comportou nesse momento. Talvez, como preso, ele tem que se comportar de maneira sensata, quieta. Mas uma coisa eu posso te afirmar com certeza, mesmo que o texto não deixa isso de maneira assim, às claras. Eu posso te dizer que tinha alguém naquele navio, no momento mais difícil, conseguindo fazer, ou melhor, olhar além do céu fechado. Além das nuvens escuras, além da tempestade. Esse alguém, lógico, evidente, é o apóstolo Paulo. Porque, veja bem, se não havia sol durante o dia, nem estrelas à noite, significa dizer que o céu estava como nos dias de hoje, cinzento. Não tem como ter direção. Mas eu posso te afirmar que o apóstolo Paulo tinha tanta segurança no Senhor e no propósito do Senhor, que ele conseguia olhar além do céu cinzento. Eu posso te afirmar que dentro dele tinha uma bússola, e essa bússola sempre apontava para o norte da sua vida. Essa bússola é Jesus, e o norte da sua vida é Jesus. Eu posso te afirmar isso, mesmo que o texto, nesses versículos 12 a 20, não vão falar do comportamento de Paulo no ápice da tempestade. Porque na nossa vida é exatamente assim. Quando a gente enfrenta uma tempestade, nós podemos comportar de maneira desesperada, preocupada. Eu já enfrentei, eu já fui assim e posso vir a ser assim também. Na hora da tempestade, não saber o que falar ou falar demais, se preocupar, ficar ansioso, de forma assim, em que a boca fala o que o coração está cheio. Mas somos nesse momento chamados a atenção pela palavra, ou melhor, pelo comportamento do apóstolo Paulo, que na hora da tempestade, o melhor caminho, ou melhor, perdoe-me a redundância, o que mais precisamos fazer é orar. E esperar pelo agir de Deus. E nunca perder a esperança. Você não pode perder a esperança, porque se você perder a esperança, você dará direito ao diabo de dizer que você não tem fé. Consequentemente, você vai fazer de tudo para não perder o controle, mas será tudo em vão. Eu vou repetir isso aqui para você. Você não pode perder a esperança, porque se você perder a esperança, você dará o direito ao diabo de dizer que você não tem fé. Consequentemente, você vai fazer de tudo para não perder o controle, mas será tudo em vão. Deu para entender? Porque é exatamente isso que os marinheiros estão fazendo. Eles estão fazendo de tudo para não perder o controle. Eles estão fazendo de tudo para não perder a esperança. O versículo 15 diz que o barco estava à toa, ou ao léu, ou seja, não tem mais direção. E o versículo 20 vai dizer que a esperança foi embora. Foi embora para quem não consegue olhar o céu, além de um céu cinzento. Foi embora para quem não tem esperança no Senhor. Foi embora para quem não sabe discernir que Deus está nos céus, que o Senhor está nos céus e que Ele olha para a terra e nos procura como adoradores e procura quem tem fé. Aí sim, para nós não perdemos a esperança. E por que nós não perdemos a esperança? Porque aquele que está nos céus, além de um céu cinzento, além de um céu de bronze, aquele que está lá nos céus segura na nossa mão e nos faz passar por qualquer tempestade. Você pode dizer amém por isso? Glória a Deus.
Por isso, meu irmão, eu te digo, você pode ser renovador de esperança. Pensando nisso, em terceiro lugar, a segurança no Senhor na hora da tempestade nos faz ouvir a voz dEle, que nos enche de autoridade para ministrar quem perdeu a esperança. Eu vou repetir. A segurança no Senhor na hora da tempestade nos faz ouvir a voz dEle, que nos enche de autoridade para ministrar em quem perdeu a esperança. Versículo 21, leia comigo, por favor. Havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaríamos este incômodo e essa perturbação. Eu paro aqui para dizer exatamente o que a minha esposa de vez em quando fala comigo. Eu acho que ela assistia aquele desenho animado Carangas e Motocas antigo. Eu não só sei, é desenho antigo. Eu te disse. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu falei, eu disse a vocês que nós passaríamos por uma tempestade. Eu disse. Mas continua a leitura comigo, por favor, versículo 22. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, a quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Aleluia. Dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tem bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Segurança no Senhor. Já há muito tempo sem comer, por causa do enjoo e a oscilação do convés, Paulo agora vai tomar conta da situação. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa maravilhosa. Eu desejo isso na sua vida. Sabe quando alguém fala para você assim: rapaz, fica quieto que você não sabe o que está falando. Fica quieto porque você não tem capacidade. Ainda que você não ouça isso, mas você percebe que às vezes as pessoas menosprezam você. Não dão valor ao que você fala e o que você faz. Exatamente o que está acontecendo com o apóstolo Paulo aqui. Apenas um prisioneiro, no início da viagem, torna-se o capitão de um navio e o comandante de uma tripulação de 275 com ele, 276 pessoas. Agora o detalhe são 275 pessoas, 200 homens que perderam a esperança. E por que eu digo que eu quero desejar isso para você? Eu quero desejar, irmão, que você seja comandante, que Jesus te encha de autoridade, que Jesus fale com você, que Jesus te dê experiências com Ele, a ponto de você se encher de autoridade. E na hora certa, no momento certo, porque o Senhor nos dá a hora certa e o momento certo, você se levanta e ministra esperança no coração das pessoas.
Você levanta e diz às pessoas que há sim esperança, que é para ter ânimo, porque o Deus que você serve, o Deus que te aparece, o Deus que fala com você, te trouxe ânimo, a ponto de você também animar aqueles que não têm esperança. Entendeu o que eu desejo para você nessa noite, meu irmão? É desse tipo de crente que as pessoas estão precisando. Gente que é instrumento de Deus para renovar as esperanças. E só consegue renovar as esperanças das pessoas quem tem experiência com o eterno. Aleluia. Vou falar de novo. É desse tipo de crente que as pessoas estão precisando. Gente que é instrumento de Deus para renovar as esperanças. E só consegue renovar as esperanças das pessoas quem tem experiência com o eterno. É desse tipo de gente. As pessoas não estão precisando de gente reclamona, de gente insensível. Não. As pessoas estão precisando de crente assim como Paulo, que tem voz espiritual de comando, e que numa palavra é instrumento de Deus para renovar a esperança de quem precisa. Quantos querem ser instrumento de Deus para renovar a esperança de quem precisa? Levanta a sua mão aí. Deus te abençoe e te use, te dê unção para isso, meu irmão, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu não estou profetizando tempestade para você não, até porque você está entendendo claramente que tempestade não é isento da nossa vida. Eu estou profetizando na sua vida que no meio da tempestade das pessoas, na sua e nas pessoas principalmente, você será instrumento de renovação de esperança. Aleluia. Em último lugar, a segurança no Senhor na hora da tempestade nos permite ser a voz dele que conduz à salvação. Coisa linda! A segurança no Senhor na hora da tempestade nos faz, ou nos permite ser a voz dele que conduz à salvação. Antes, Jesus fala com Paulo. Agora Paulo é a voz dele. Jesus fala com Paulo através do anjo. E o que Jesus fala com Paulo? Paulo, você vai comparecer perante César. É promessa minha. Eu fiz essa promessa na sua vida. E por você tem uma promessa. Eu vou colocar todo mundo nesse barco com você. Aleluia. Preste atenção nisso aqui. Por você ter uma promessa, eu vou colocar com você todo mundo nesse barco. Que tipo de barco? O barco da salvação. Nem um fio de cabelo da cabeça de ninguém vai se perder. Ao despertar do dia, Paulo aconselha a tripulação e os passageiros a quebrarem o jejum. Olha o que é um líder. Ele dá uma palavra firme. A tripulação está enjoada, mas mais do que enjoada, ela está preocupada, está desesperada. Ele dá uma palavra de renovação de esperança e agora ele diz o seguinte, vamos comer? Vamos fortalecer o nosso físico? Porque nós vamos precisar ter energia. Vamos precisar ter forças para continuar o nosso processo de livramento, de salvação das nossas vidas. Vamos comer? E de repente, meus irmãos, aquele navio se transforma em um ambiente de culto. Qual a convicção que eu tenho que aquele navio se torna um ambiente de culto? Paulo ora, dá graças pelo pão. Louva a Deus pelo pão. Então, as esperanças estão sendo renovadas. As forças físicas estão sendo renovadas. Para quê? Para perceberem, sentirem
e viverem um livramento de Deus. O tripulante prisioneiro agora é o ministro do Evangelho. Que maravilha! Um só homem em meio à tempestade, e o desdobramento dela foi instrumento de salvação de Deus. Meus irmãos, é isso que Deus quer fazer através da nossa vida. Você já fez uma lista de pessoas que você ama e conhece? E você já fez essa lista, e nessa lista você colocou as pessoas que não são salvas, que as suas vidas estão à deriva. Você já fez uma lista de pessoas que precisam da salvação? Ainda que você não faça uma lista de pessoas que você ama, que você quer no céu, na eternidade com Deus, que precisam de salvação, que precisam de Jesus, ainda que você não faça uma lista, mas eu tenho certeza, meu irmão, que tem alguém que você ama precisando da salvação. E esse alguém que vai fazer com que essa pessoa receba a palavra de livramento é você. Por que você? Porque você foi chamado para isso. Por que Paulo é instrumento de Jesus para levar os marinheiros, a tripulação, a viver um livramento? Porque Paulo tinha de Jesus a autoridade para pregar o Evangelho. Ele era o próprio instrumento de salvação de Jesus. Que o Senhor levante no nosso tempo instrumentos de pregação do Evangelho, instrumento de salvação, porque tem muita gente à deriva, precisando de salvação, precisando de livramento do inferno. Que Deus nesse tempo levante aqui em nosso meio, e na igreja brasileira, muitas pessoas como Paulo, preparadas para ministrar em livramento e salvação. Esse alguém pode ser você. Amém? Eu quero concluir da seguinte maneira. Quero terminar traçando aqui um contraste, ou as diferenças entre dois homens que enfrentaram tempestades: Jonas e Paulo. Eu vou precisar ler, e você, na medida do possível, você vai prestando atenção e guardando o contraste que há entre Jonas e o apóstolo Paulo. Ouça. Jonas é um provocador de tempestade. Paulo, a bonança de Deus que acalma os outros na hora da tempestade. Vou ler novamente. Jonas, ele é provocador de tempestades, ou de tempestade. Paulo, a bonança de Deus que acalma os outros na hora da tempestade. Jonas não consegue amar os diferentes, só os iguais. Paulo é prisioneiro do Evangelho por causa dos gentios. Coisa linda. Jonas usa a sua liberdade para fugir. Paulo troca a liberdade para ser prisioneiro de Cristo e do Evangelho. Jonas entra no barco para se alienar, se isolar. Paulo se integra, conhece a todos. Paulo conquista, influencia, faz amizade, ora, aconselha, adverte, exorta, encoraja, dirige culto, prega, parte o pão e, por fim, ganha o direito de ser ouvido. Eu vou repetir essa aqui, porque essa aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Jonas entra no barco para se isolar. Paulo entra num barco e se integra. Conhece a todos. Conquista, influencia, faz amizade, ora, aconselha, adverte, exorta, encoraja, dirige culto, prega, parte o pão e, por fim, ganha o direito de ser ouvido. Jonas entra no barco e enfrenta a tempestade sem orar. Paulo é movido pela oração antes, durante e depois da tempestade. Jonas se considera a causa da tempestade. Paulo
sabe que a tempestade é para revelar o poder e a soberania de Deus. Jonas pede o respeito de todos. Paulo conquista o respeito de todos. Jonas pensou que os ninivitas deveriam perecer. Paulo chega à ilha de Malta e os bárbaros são vistos como o povo amado de Deus. Por fim, Jonas é tomado pelo veneno do orgulho debaixo de uma boboreira. Paulo é mordido por uma víbora que sai debaixo dos gravetos e o veneno não lhe atinge. Que tipo de pessoa você é? Como Jonas ou como Paulo? Jonas é inseguro, Paulo é seguro. E eu termino essa mensagem dizendo a você o seguinte: para aqueles que têm Jesus, foi chamado para a salvação, enviado para pregar o Evangelho, tempestade não traz medo. Nelas temos a segurança de quem caminha conosco, de quem segura na nossa mão quando mais nós precisarmos. Lembra de Pedro? Que na hora da tempestade perdeu o controle, olhou para as ondas. O que fez Jesus? Segurou na sua mão e o colocou de volta, andando sobre as ondas. Tempestades, isento delas não seremos nas nossas trajetórias de vida, mas seguro nelas somos, pois a mão do Mestre nos segura o tempo todo, e elas nos trazem segurança. Tempestades, seguros sim, isentos não. Pastor, se eu não sou isento, o que será de mim? O que será da minha vida? O que será da minha família? O que será dos meus negócios? O que será do meu ministério? Será. Simplesmente será. Será em segurança. Por quê? Porque a mão do Mestre vai sempre sustentar você. Louvado seja Ele. Amém, amados? Glória a Deus. Pode abaixar sua cabeça e fechar seus olhos, por favor. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você que está com medo e perdeu o controle. Em alguma área da sua vida, você perdeu o controle e está com medo. E é possível que eu esteja aqui falando a alguém que também perdeu a esperança. Eu quero orar por você. Mas não sou eu quem vai te dar segurança. Quem vai te dar segurança é aquele que falou com o apóstolo Paulo. Antes, durante e depois da tempestade. E o que ele falou com o apóstolo Paulo? Você vai cumprir a minha missão. Você vai chegar onde eu projetei que você chegasse. Portanto, nada vai lhe acontecer. Esse Jesus está aqui nessa noite para segurar na sua mão. Eu quero orar por você que está com medo, que está inseguro, ou que perdeu as esperanças. Orar por você. Mas também quero orar por você, irmão, que quer viver como o apóstolo Paulo. Como assim, pastor? Alguém com tanta segurança, que é capaz de ser instrumento em quem enfrenta a tempestade. Quero orar por você que tem medo, que perdeu a esperança. Mas quero orar por você, irmão,
que quer ser instrumento de Deus para abençoar quem está na tempestade. Primeiro eu quero orar por aqueles que estão com medo, que perdeu a esperança, que não sabe o que fazer, que está inseguro por alguma coisa que está te fazendo viver assim. Eu quero orar por você. Então, se você precisa da segurança de Jesus nessa noite, por essas razões, eu vou pedir para você levantar a sua mão, que eu quero orar por você, crente ou não crente. Eu creio que todos nessa noite são crentes aqui. Pastor, eu preciso ter segurança nessa área, na área da minha vida. Eu estou com medo. Eu preciso de segurança. Levanta a mão. Só fica com a sua mão. Amém, 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 amém. Pode abaixar. Glória a Deus. Também quero orar por você, que de alguma maneira sabe, lá no fundo do seu coração, que Jesus não te chamou para ficar fora do barco do Evangelho. Jesus te chamou para o Evangelho. Na linguagem neotestamentária, barco é Evangelho. O símbolo do Evangelho é o barco. Ei, irmão, Jesus não chamou você para ficar fora do barco. Jesus te colocou no barco do Evangelho. E no barco do Evangelho, Ele nunca vai deixar você sozinho. E se for preciso, Ele vai te ajudar a passar qualquer tempestade. E Ele vai ungir você para ser um instrumento em quem perdeu a esperança. Pastor, eu quero ser instrumento na vida de quem perdeu a esperança. Levanta a mão se você quer. Bem alto. Ser instrumento de Jesus na vida de quem perdeu ou vai perder a esperança. Levanta a mão bem alto. Quero ser instrumento de renovação de forças. Levanta a mão, irmão. Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar? Todos nós iremos nos colocar em pé. Depois nós vamos adorar, louvar. Mas agora nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu oro por aqueles que levantaram as suas mãos e de alguma maneira estão com medo, estão fragilizados, sem forças. Eu quero pedir agora, Deus, que o Senhor esteja trazendo bonança, paz, segurança, no nome de Jesus, Senhor. Tira o medo, Deus, arranca o medo e traz segurança. Tira o medo, traz segurança. Tira o medo, traz segurança. No nome de Jesus. Pai, eu oro por aqueles que levantaram as suas mãos, que desejam ser instrumento de renovação de esperança em quem está vivendo e viverão tempestades. Deus nos dê graça e unção para isso, Senhor. Não nos deixe de fora dos teus planos. Não nos deixe de fora dos teus planos. Não nos deixe de fora da tua obra, Senhor. Não nos deixe de fora da tua obra. Não nos deixe ser uma igreja insensível, uma igreja fria,
Não, Senhor, nos faz uma igreja forte, inabalável. Pois nessa noite colocamos a âncora da nossa fé nas águas do Teu Espírito. Colocamos as âncoras da nossa fé nas águas do Teu Espírito, crendo, sobretudo, que o Senhor está segurando nas nossas mãos. E Tu és o capitão do nosso navio. Tu segura no leme do nosso navio. Bendito seja o Senhor por isso. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o capitão do navio da nossa vida, Jesus Cristo, bem forte. Glória a Deus. Se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Jesus, Jesus, Jesus. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Jesus, Jesus, Jesus. Glória a Jesus. Amém. Por favor, Leandro, acende as luzes aí. Eu vou pedir para você escolher uma pessoa e você vai abençoar a vida dela por palavras. Escolha uma pessoa aí, vire-se de frente para ela. De preferência não o seu esposo, não a sua esposa. Fique de frente para ela, por favor. Olhe nos olhos dela e diga assim: que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Jesus resplandeça o seu rosto sobre você, que tenha misericórdia de você, que derrame a graça sobre você e a sua casa lhe dê a paz. Deus te abençoe, meu irmão, a paz de Jesus.